Teorias da conspiração são um assunto muito popular na internet, embora muitas pessoas acreditem que quem pensa nessas teorias seja delirante ou insano. Ao longo da história, certas pessoas escolheram se manifestar sobre uma crença que tinham, apenas para serem ridicularizadas por aqueles ao seu redor. Na maioria das vezes, elas acabam se mostrando certas anos depois e suas crenças são enfim justificadas. Número 10. Dizem que Duško Popov, um advogado, empresário e agente duplo sérvio que trabalhou com o MI6, o Serviço de Inteligência Britânico durante a Segunda Guerra Mundial, foi a inspiração para o famoso agente secreto fictício James Bond, ou 007. Embora outros agentes secretos tenham sido apontados como inspiração, Popov é o candidato mais provável, já que ele era amigo de Sir Ian Fleming, o autor dos romances originais de James Bond, e os dois podiam ser vistos frequentemente apostando juntos. Popov nasceu no que então era chamado de Reino da Sérvia, em 1912. Seus pais eram muito ricos, então ele teve uma infância confortável, durante a qual costumava acompanhá-los em viagens de iate, enquanto era cuidado pelos empregados da família. Ele foi enviado para a Europa, onde continuou os estudos e, por um tempo, frequentou uma escola preparatória em Surrey, Inglaterra. Lá, ele foi pego fumando na escola e, como punição, recebeu castigo corporal, o que não era incomum naquela época. Depois, ele teve problemas de novo ao faltar à detenção que recebeu. E quando o mesmo professor tentou aplicar o castigo corporal novamente, ele pegou a vara que estava sendo usada da mão dele e quebrou-a em 2 pedaços. Assim, Popov precisou terminar os estudos em Paris, França. Depois, formou-se em Direito e mudou-se para a Alemanha. Lá, ele conheceu Johann Jeffen e viraram grandes amigos. Logo perceberam que ambos odiavam o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quando ele discutiu várias vezes com estudantes desse partido, a polícia secreta alemã soube. Após sua graduação, ele foi preso quando estava prestes a embarcar em um voo para Paris em 1937. Ele pretendia comemorar sua graduação em Paris, mas a Gestapo tinha outros planos. Jepson soube disso e ligou para o pai de Popov. Junto com o governo iugoslavo, ele conseguiu libertar seu filho 8 dias depois. Jepson procurou Popov novamente em 1940 para avisar que evitou o fronte ao entrar no serviço de inteligência militar alemão e queria que Popov se juntasse a ele, mesmo com o ódio mútuo pelas ações do partido. Popov recusou e decidiu entrar em contato com o serviço secreto britânico, e juntos eles elaboraram um plano engenhoso. Aconselharam-no a aceitar a oferta de Jepson e reportar qualquer informação de inteligência obtida. Ele virou agente duplo e por 12 meses relatou tudo aos britânicos como prometido. Ele também se certificou de passar informações falsas para os alemães enquanto fazia isso, e os alemães, sem desconfiar de nada, o recompensavam com dinheiro e conforto, pois o consideravam um ativo valioso. Ele foi solicitado a estabelecer uma rede de espionagem nos Estados Unidos, já que os alemães queriam informações sobre as atividades que estavam sendo realizadas na base naval de Pearl Harbor. Ele imediatamente enviou essa informação ao então diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Mas Hoover havia desenvolvido uma antipatia por Popov, então decidiu ignorar o relatório. Ele não aprovava o estilo de vida de Popov e, segundo várias fontes, suas personalidades entravam em conflito. Ele também duvidava que Popov fosse um agente duplo eficaz, mas logo se provou errado após o ataque a Pearl Harbor. Sugeriu-se fortemente que alguém entre os alemães recebeu informações sobre o ataque japonês e que, se Hoover tivesse agido com os dados de Popov, o ataque poderia ter sido evitado. Porém, ele deixou seus preconceitos dominarem e o ataque ocorreu como previsto. Número 9. Poucos de nós precisam de uma apresentação de Lance Armstrong, mas, para os não iniciados, ele é o famoso ciclista que venceu a famosa corrida Tour de France 7 vezes, consecutivas entre 1999 e 2005.
Ele ganhou bronze nas Olimpíadas de 2000 e venceu várias outras corridas em sua carreira. Tudo isso se tornaria insignificante em outubro de 2012, quando ele foi considerado culpado de usar substâncias para melhorar o desempenho e teve todos os títulos e medalhas que havia obtido de forma fraudulenta desde agosto de 1998 retirados. Enquanto conseguiu enganar a maior parte do mundo ao negar repetidamente que usava tais substâncias, um homem sabia que Armstrong não estava sendo totalmente sincero e foi repetidamente ridicularizado por falar contra ele. O também ciclista Greg LeMond se manifestou contra Armstrong pela primeira vez em 2001, quando começou a se preocupar com o relacionamento que ele tinha com um médico italiano chamado Michele Ferrari. Seus comentários foram considerados inaceitáveis, e LeMond foi confrontado pela Trek Bicycle Corporation, patrocinadora dele e de Armstrong, sendo obrigado a pedir desculpas. Isso fez pouco para mudar sua opinião sobre Armstrong, e em 2004 ele reiterou sua suspeita de que Armstrong era um trapaceiro ao afirmar durante uma entrevista coletiva que não existem milagres no ciclismo, apenas explicações. Ficou claro que LeMond tinha pouca consideração por Armstrong e estava ainda mais convencido de que ele usava substâncias proibidas para superar ciclistas mais talentosos, que provavelmente não venceria de outra maneira. Ele foi informado várias vezes que Armstrong testou negativo para as substâncias, mas lembrava que outros ciclistas também testaram negativo antes de admitirem o uso posteriormente. LeMond disse acreditar que Armstrong destruía o ciclismo e faria de tudo para esconder seu segredo. Ele afirmou confiar que a verdade prevaleceria e que seus detratores seriam desmentidos. Enquanto isso, Armstrong continuou competindo, o que significava que ele continuava vencendo. Em 2012, porém, a agência antidoping dos Estados Unidos finalmente começou a levar a sério as acusações de LeMond. Eles iniciaram uma investigação sobre Armstrong, que depois descreveram como o programa investigativo mais sofisticado, personalizado e bem-sucedido já visto no esporte. As contas bancárias e e-mails de Armstrong foram investigados e depoimentos de ciclistas como Tyler Hamilton e Floyd Landis foram coletados. Várias testemunhas atestaram o uso de diversas substâncias por Armstrong, e Armstrong decidiu não contestar as acusações contra ele. Ficou provado que LeMond tinha razão e Armstrong perdeu todas as conquistas anteriores. Número 8. O desastre do ônibus espacial Challenger, que ocorreu em 28 de janeiro de 1986, será para sempre lembrado como um dos eventos mais trágicos da história da NASA e da exploração espacial em geral. O que torna isso ainda mais triste é o fato de que o desastre poderia ter sido totalmente evitado se as preocupações de um homem, Alan McDonald, tivessem sido levadas a sério, mas ele foi intencionalmente ignorado por seus superiores. O lançamento do ônibus espacial fazia parte de uma missão para lançar um segundo satélite de rastreamento e retransmissão de dados, além do satélite menor Spartan Halley, que seria liberado pela tripulação. O satélite teria observado o cometa Halley por 2 dias inteiros antes de ser recuperado durante sua passagem próxima ao Sol. Enquanto a tripulação estava no espaço, a professora Christina McAuliffe daria 2 aulas do ônibus espacial, no que teria sido um feito inédito no mundo. Depois disso, ela teria embarcado em uma turnê de 9 meses pelos Estados Unidos, durante a qual daria palestras para estudantes. Os outros membros da tripulação que embarcaram no ônibus espacial naquele dia foram Francis Scobie, Michael Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair e Gregory Jarvis. O mundo aguardava ansioso pela data do lançamento, mas a missão foi adiada por vários dias devido ao atraso no retorno de uma missão anterior à terra firme. Uma nova data foi marcada, mas na véspera o frio atingiu a Flórida e a plataforma do Centro Espacial Kennedy amanheceu coberta de gelo. Isso foi um revés para todos, inclusive McDonald, que estava encarregado de um conjunto de foguetes propulsores usado no ônibus espacial.
Em outras palavras, ele era diretamente responsável pelos 2 foguetes que levantariam o ônibus espacial da plataforma de lançamento. Ele estava presente naquela manhã, já que também era responsável por dar o sinal verde se todo o seu equipamento estivesse funcionando corretamente. Para isso, ele precisaria assinar um formulário, mas no momento do lançamento recusou, alegando preocupações com as baixas temperaturas e seus efeitos. Ele relatou aos superiores que o frio provavelmente afetou negativamente as juntas do foguete propulsor, que o gelo na plataforma de lançamento e no ônibus espacial estava apresentando um problema, já que poderia danificar as placas térmicas do ônibus durante o lançamento. O mar agitado já era previsto no local de recuperação dos propulsores. Além disso, os anéis de vedação O-ring das juntas dos propulsores provavelmente endureceriam com o frio, podendo causar vazamento de combustível, já que perderiam boa parte da elasticidade. Mesmo com a recusa de McDonnell em assinar os documentos e após expor suas preocupações à NASA, ele foi ignorado e o lançamento aprovado por seus superiores. O ônibus espacial foi lançado às 11h38 da manhã, no dia 28 de janeiro, e apenas 73 segundos depois, a tragédia aconteceu quando o ônibus espacial explodiu no ar. Foi determinado posteriormente que os anéis de vedação O-ring realmente falharam. Número 7. Se um amigo ou familiar dissesse para você que acreditava estar sendo vigiado e seguido pelo FBI, provavelmente você ficaria muito preocupado com a saúde mental dele, como aconteceu com o famoso autor Ernest Hemingway. Ele é mais lembrado por ser o autor dos livros O Velho e o Mar, O Sol Também Se Levanta, Por Quem os Sinos Dobram e Adeus às Armas. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E após isso, sua família começou a se preocupar com o seu bem-estar mental. Tudo começou quando Hemingway foi ferido na guerra e, ao voltar, passou a temer o escuro. Muitas vezes, sua irmã precisava ficar em seu quarto até ele adormecer. Ele contou que foi ferido à noite durante um ataque e, em certo momento, achou que morreria, pois sentiu sua alma deixando o corpo. Ele se convenceu de que se ficasse na escuridão total de novo, sua alma partiria e não voltaria como naquela noite. As preocupações com seu bem-estar mental aumentaram porque vários membros da família Hemingway já tiveram depressão e outros problemas mentais, além dele ser propenso a episódios de bebedeira e brigas. Ele era conhecido por ridicularizar outros escritores que considerava inferiores, e segundo muitos relatos, sua personalidade grandiosa não passava de um ato para mascarar suas inseguranças e medos. Em 1954, ele e sua esposa Mary passaram por uma provação angustiante ao sobreviverem não a um, mas a 2 acidentes de avião consecutivos. Eles sobrevoavam o Congo belga quando o avião atingiu um poste de energia e precisou fazer um pouso de emergência. Ele e Mary ficaram feridos, mas passaram a noite na selva. Depois disso, eles fretaram um barco até Butiaba, onde tiveram a sorte de encontrar um piloto que estava procurando por eles. Ele garantiu ao casal que os levaria de volta em segurança. Mas ele não percebeu que a pista de pouso era irregular, e antes que o avião pudesse decolar, ele pegou fogo. Mary e o piloto escaparam por uma janela quebrada, enquanto Hemingway precisou arrombar a porta com a cabeça para se salvar. Depois, descobriram que seus ferimentos eram mais graves do que parecia, e isso, segundo historiadores, prejudicou ainda mais sua saúde mental. Por isso, ele contou a amigos e família que achava estar sendo seguido pelo FBI nos anos 1950 e 1960, mas eles ignoraram, atribuindo isso a problemas de saúde mental ou alcoolismo. Ele afirmou que seu telefone havia sido grampeado, que seu carro tinha sido equipado com dispositivos de escuta e que a agência estava auditando suas contas bancárias. Como resultado, ele passou por eletrochoque, mas isso só piorou sua saúde física e mental. Somente décadas depois é que a verdade viria à tona. Documentos divulgados pelo FBI mostraram que seu diretor, J. Edgar Hoover,
havia ordenado que Hemingway fosse colocado sob vigilância, já que ele supostamente era um simpatizante comunista e aliado de Cuba. Por isso era visto como risco à segurança nacional. E a maioria dos historiadores acredita que essa vigilância constante, que começou nos anos 40, contribuiu muito para o declínio de sua saúde mental. Número 6. Antes de 1890, o processo de pasteurização do leite ainda não havia sido introduzido na América. E muitas pessoas que consumiam produtos de leite cru ficavam doentes com febre ondulante e algumas nunca se recuperavam. Tudo isso mudaria depois que uma mulher chamada Alice Catherine Evans provou que a pasteurização reduzia o número desses casos. Mas ela enfrentou muita zombaria antes que sua teoria fosse aceita, principalmente porque era mulher. Antes de entrar no mundo da ciência, Alice trabalhava como professora, que era um dos poucos empregos acessíveis para mulheres na época. Logo perdeu o interesse pela profissão, achando-a muito tediosa. Ela decidiu ingressar no programa de agricultura da Universidade Cornell. Foi então que ela se apaixonou pela ciência. Como podia estudar de graça na universidade, dedicou-se totalmente à pesquisa. Depois, ela estudou na Universidade de Wisconsin e trabalhou no Departamento de Agricultura, na divisão de laticínios. Ela também sabia que os principais pesquisadores na área de microbiologia só falavam alemão, então começou a aprender esse idioma em seu tempo livre. Ela seguiu dedicada aos estudos e à pesquisa e em 1917 fez uma descoberta importante. Ela descobriu que a causa da febre ondulante era um organismo simples que vinha do consumo de leite cru, não pasteurizado, e que poderia facilmente transmitir a doença para humanos caso aquela vaca específica já estivesse infectada. No ano seguinte, ela escreveu um artigo científico e provavelmente ficou empolgada em compartilhar sua descoberta, além de orgulhosa por impactar outras pessoas. Mas a recepção ao seu artigo foi fria, para dizer o mínimo. Primeiro, sugeriram que ela colaborava com fabricantes de equipamentos de pasteurização ou que buscavam apenas lucrar apoiando as afirmações de Alice. Os fazendeiros sabiam que se o público soubesse que o leite precisava ser seguro antes do consumo, teriam custos extras e por isso eram contra a ideia. O fato de ela ser mulher também não ajudava em nada. Cientistas homens, contrários à ideia de uma mulher fazer descoberta tão revolucionária, argumentavam que, se Alice estivesse certa, um homem teria pensado nisso antes, e ressaltavam que ela nunca obteve doutorado. Alice contraiu febre ondulante em 1922 e lutaria contra a doença por quase 2 décadas. Só no final da década de 1920, as autoridades finalmente cederam e admitiram que a febre ondulante era um problema generalizado. E na década de 1930, a pasteurização finalmente se tornou obrigatória. Número 5. Imagine encontrar o fóssil de um dinossauro antigo um dia, enquanto você está passando um tempo na praia, apenas para a comunidade científica negar que tal descoberta foi feita. Foi exatamente isso que aconteceu com Mary Anning quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Mary não teve o melhor começo de vida. Ela nasceu em uma família pobre. E como ela nasceu no século XIX, o fato de ser mulher fazia com que nunca fosse levada muito a sério pelos homens em sua vida. Naquela época, nenhuma mulher, independentemente de saúde ou educação, podia votar ou possuir terras. Ainda assim, ela fez o melhor com o que tinha e fez uma descoberta com a qual muitos paleontólogos só sonham. Em 1811, Mary tinha completado 12 anos e certo dia, ela e seu irmão estavam caminhando por uma praia em Dorset, na Inglaterra, quando ela percebeu algo estranho na areia. Ela começou a cavar e, surpresa, percebeu que havia desenterrado um fóssil. Ela sabia que era um fóssil, pois já ajudara seu pai a vender fósseis que ele coletava, mas ele falecera 1 ano antes e nunca saberia da descoberta dela. Ela e seu irmão acabaram desenterrando um fóssil inteiro, que foi identificado como um ictiossauro de 16 pés, embora o gênero fosse desconhecido na época.
Nessa época, o amor dela por descobertas de fósseis já estava bem enraizado, e ela continuou, vasculhando todos os lugares que podia em busca desses achados raros. Em 1912, ela fez o que talvez tenha sido sua descoberta mais bizarra e importante quando desenterrou um fóssil completo de plesiosauro, mas foi imediatamente ridicularizada. Ao apresentar o fóssil, os cientistas acharam a criatura tão estranha que acusaram Mary de fraude, mas depois tiveram que admitir o erro. Ela então descobriu o primeiro fóssil de pterossauro já encontrado no Reino Unido e foi aclamada como a descobridora do maior mamífero voador conhecido pela ciência. Apesar das poucas chances de melhorar sua educação, Mary estudou um pouco de anatomia e geologia, o que ampliou sua compreensão dos animais que encontrava no solo. Suas descobertas eram um tema frequente na comunidade científica, pois a extinção de espécies era uma ideia nova e ainda debatida. Ela havia escolhido a paleontologia, uma ciência muito nova, como sua paixão. Mas, como eram ciências relativamente novas, ela conseguiu fazer algumas descobertas notáveis que mudaram a forma como vemos a história do nosso planeta. Ela conseguiu vender o primeiro fóssil de ictiosauro, que encontrou por 23 libras, e ele acabou sendo vendido para o Museu de História Natural, onde ainda está em exibição até hoje. O fóssil de plesiosauro dela ainda é usado por cientistas como referência ao estudar fósseis semelhantes, e não há dúvida de que o trabalho de Mary teve um efeito profundo na paleontologia. Número 4. Nos tempos modernos, a descoberta de um novo elemento, a cura para uma doença ou qualquer outro avanço científico é vista como um triunfo, mas nem sempre foi assim. Alguns cientistas foram ridicularizados por suas sugestões e William Harvey, que acabaria sendo nomeado médico de Carlos I, não foi exceção. Harvey nasceu em Kent, na Inglaterra, em 1578 e era um dos 10 irmãos. Seu pai era um fazendeiro que conseguiu pagar os estudos de Harvey na King's School, em Canterbury, de onde ele se formou em 1593. Ele continuou seus estudos de medicina e artes em Cambridge e, após se formar em 1599, mudou-se para a Universidade de Pádua, na Itália, onde aprofundou seus conhecimentos médicos. Logo depois disso, ele começou a trabalhar com o anatomista Hieronymus Fabricus, que teve um impacto profundo em sua carreira. E foi sugerido que ele também estudou com o filósofo italiano Cesare Cremonini. Após se formar em Pádua, ele retornou à Inglaterra, iniciou carreira médica e conheceu sua esposa Elizabeth Brown, filha do médico do rei Jaime I. Segundo relatos, tiveram um casamento feliz. Ele se tornou membro do Royal College of Physicians em 1607 e graças ao seu trabalho com Hieronymus Fabricus, que descobriu que as veias humanas tinham válvulas anatômicas. Ele elaborou a teoria de que o sangue fluía no corpo humano em apenas uma direção e que precisava retornar ao coração. Pela primeira vez, a comunidade científica começou a debater a existência do sistema circulatório no corpo humano. Mas nem todos acreditavam que ele existia, por mais estranho que pareça. Em 1628, ele publicou De Motu Cordis, que significa sobre o movimento do coração, no qual ele demonstrou que o sangue circula pelo corpo em um circuito fechado e que é bombeado pelo coração. Isso foi considerado uma grande descoberta ou um completo absurdo, conforme as crenças dos cientistas da época. Até então, acreditava-se que o sangue fluía diretamente para os tecidos do corpo humano e que ali era essencialmente consumido. Por isso, precisava ser reposto regularmente. Acreditava-se que o coração extraía sangue dos músculos durante a contração, mas muitos cientistas da época duvidavam disso, mesmo com as pesquisas de Harvey comprovando sua veracidade. Eles não entendiam que o coração não só puxava o sangue, mas também o enviava ao corpo pelas veias. Afirmavam que Harvey era excêntrico e suas ideias eram loucuras, não descobertas científicas genuínas. Eles também rejeitavam a ideia de que o sangue circulava continuamente pelo corpo, acreditando que precisava ser reposto periodicamente.
Embora eles não soubessem como isso acontecia, as descobertas de Harvey só seriam aceitas como fato 4 décadas depois que ele publicou seus artigos. Ao verem os capilares ao microscópio pela primeira vez, não puderam mais duvidar disso. Na verdade, ele fez uma descoberta notável que mudou para sempre a maneira como vemos o corpo humano. Número 3. A maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa que foi diagnosticada com algum tipo de câncer. Mas a maioria das pessoas não sabe que, se não fosse pelo trabalho de um homem, William Coley poderia ter levado muito mais tempo para os cientistas perceberem que o câncer poderia ser tratado até certo ponto. Vale ressaltar que, em 1559 a.C., o médico e arquiteto egípcio chamado Imhotep percebeu que um tumor canceroso poderia ser coberto com um cataplasma que causaria uma infecção. O tumor então poderia ser cortado e assim ele apresentou ao mundo, sem saber, o conceito de imunoterapia. Em 1890, Coley encontrou registros médicos de um paciente com câncer a quem foi dado pouco tempo de vida. A doença havia tomado conta do corpo dele e em pouco tempo ele começou a sofrer de uma infecção que normalmente teria selado seu destino. Mas, para surpresa de todos, a infecção acabou começando a desaparecer. Quando ela sumiu, descobriram que o câncer dele estava curado. Coley percebeu que a infecção causou a recuperação do paciente e que a imunoterapia era real. Ele já havia perdido vários pacientes para a doença, incluindo uma mulher que sofria de osteosarcoma em uma das mãos. Ele fez o possível para ajudá-la, mas precisou amputar seu braço abaixo do cotovelo. Mesmo assim, ela faleceu cerca de um mês depois. A perda da paciente o devastou e o motivou a buscar uma cura. Depois, ele tratou um homem com sarcoma maligno no pescoço, injetando streptococcus no tumor, causando grande infecção. O homem quase perdeu a vida, mas quando se recuperou da infecção, o câncer havia desaparecido. A teoria dele ganhou força porque pacientes com câncer que tinham infecções após a cirurgia se recuperavam mais rápido e com mais frequência que os demais. Ele continuou tratando pacientes com bactérias. Apesar de alguns pacientes não sobreviverem, muitos sobreviveram. Ele criou a vacina Toxinas de Coley, posteriormente distribuída pela Parke Davis & Company. Porém, nem todos acreditavam que Coley estava certo. Eles não acreditaram que células cancerígenas pudessem ser tratadas com bactérias e disseram que ele causava mais mal do que bem aos seus pacientes. Infelizmente, ele se prejudicou ao afirmar que acredita que o câncer é causado por patógenos como bactérias ou vírus. Mas mais tarde foi descoberto que alguns tipos de câncer, como o câncer cervical, carcinoma nasofaríngeo e leucemia de células T, eram de fato causados por diferentes vírus. Mas quando essa descoberta foi feita, Coley já havia falecido. Também foi descoberto que algumas bactérias, como a Helicobacter pylori, causavam cânceres, incluindo câncer de estômago, e que alguns parasitas eram responsáveis por câncer de bexiga, por exemplo. Mesmo na época de sua morte, a ideia de tratar o câncer com imunizações era vista como pura ficção. Mas sua filha encontrou sua pesquisa, que mostrava que Coley havia tratado milhares de pacientes e que até 500 deles tiveram recuperações quase completas. Ela se tornou a fundadora do Cancer Research Institute, e hoje o Instituto continua sendo o líder em financiamento para pesquisas em imunologia do câncer no mundo. Número 2. Algumas descobertas são consideradas tão extravagantes que até mesmo o cientista que as fez fica questionando seus próprios achados. Foi isso que aconteceu com Cecilia Payne-Gaposchkin, que decidiu entrar em um campo de estudo completamente dominado por homens no início dos anos 1900. Cecilia nasceu em Buckinghamshire, Inglaterra, em 1900. Sua família mudou-se para Londres quando ela tinha 12 anos, muito tempo após a morte de seu pai, deixando sua mãe responsável pela família. Ela estudou no Colégio Santa Maria, em Paddington, mas, por ser mulher, não podia cursar ciências ou matemática.
Ela decidiu estudar na escola St. Paul's para meninas e seguir carreira em ciências, mesmo sendo aconselhada a cursar música. Ela acabou ganhando uma bolsa de estudos no Newnham College da Universidade de Cambridge e lá começou a estudar química e física. Parecia que esse seria o caminho que a vida dela tomaria. Após assistir a uma palestra de Arthur Eddington sobre sua expedição ao Golfo da Guiné, onde fotografou estrelas próximas a um eclipse solar, ela passou a se interessar por astronomia. Ela mais tarde afirmaria que a palestra teve um impacto enorme sobre ela e sentiu como se seu próprio ser tivesse sido transformado. Ela continuou e concluiu seus estudos no Newnham College, mas não pôde receber um diploma porque era mulher. Ela se mudou para os Estados Unidos e estudou no observatório do Harvard College. Ela foi incentivada por Harlow Shapley a elaborar uma tese de doutorado em astronomia, o que ela fez em seguida. Ela chamou o trabalho de atmosferas estelares, mas logo enfrentou resistência da comunidade. Até então, acreditava-se que as estrelas eram compostas pelos mesmos materiais que a Terra e outros planetas. Mas graças à sua pesquisa, Cecília concluiu que elas eram na verdade compostas principalmente de hidrogênio e hélio, o que em 1925 incomodou muitos de seus colegas astrônomos. Não foi só na Inglaterra que algumas mulheres lutaram para alcançar o mesmo sucesso profissional que seus colegas homens, e as descobertas de Cecília foram recebidas com desprezo e ridicularização. Sua tese afirmava que ela usou dados espectrais coletados e armazenados pelas calculistas de Harvard para descobrir que os espectros de átomos ionizados diferiam dos de átomos neutros idênticos. Ela comparou esses dados com os do físico indiano Meghnad Saha e tirou suas conclusões sobre as estrelas que foram incluídas em sua tese. Ela afirmava que as estrelas continham 1000 vezes mais hélio e 1 milhão de vezes mais hidrogênio do que os astrônomos acreditavam, e que isso incluía o Sol. O diretor do observatório de Princeton, Henry Russell, rapidamente refutou as afirmações e escreveu a Cecília, afirmando que os metais deveriam ser mais abundantes nas estrelas. Sabendo que sua tese não seria aceita sem a assinatura de Russell, ela alterou a versão final do artigo para admitir um erro. Só em 1929 é que Russell confirmou ironicamente que ela estava certa, o próprio homem que havia zombado de suas descobertas iniciais. Felizmente, ele citou Cecília em seu trabalho, mas deixou de mencionar que havia feito com que ela mudasse suas convicções em sua tese original. Número 1. Hoje, sabemos que os 7 continentes que compõem a Terra, Ásia, África, América do Norte e do Sul, Antártida, Europa e Australásia, já fizeram parte de uma enorme massa de terra chamada Pangeia. Isso é ensinado na maioria das escolas, e ao observar um globo terrestre, percebemos que os continentes se encaixam ao usar um pouco de imaginação. Mas nem sempre foi assim. E o primeiro homem a sugerir essa teoria, Alfred Wegener, enfrentou muita resistência quando começou a expor sua opinião sobre o tema da deriva continental em janeiro de 1912. Acredita-se que suas afirmações não foram levadas a sério porque ele era conhecido como explorador e balonista, e não como geólogo. Ao contar suas descobertas ao renomado climatologista Vladimir Köppen, que depois seria seu sogro, recebeu o conselho de ser cauteloso ao expor teorias à comunidade científica. Mas Wegener não era de sutilezas e respondeu que ninguém deveria hesitar em abraçar novas ideias em vez de se apegar a teorias antiquadas. Ele fez sua pesquisa e suas descobertas eram sólidas. Para provar sua teoria, ele obteve mapas e recortou os continentes, esticando-os para mostrar como eram antigamente. Depois, ele colou os recortes em um globo e percebeu que se encaixavam, formando um bloco de terra chamado Pangeia. Mas sua pesquisa não parou aí. Depois, ele notou que a fauna e flora de lados opostos dos oceanos eram muito parecidas e concluiu que já compartilharam a mesma região da Pangeia antes da separação dos continentes. Ele disse que ao estudar regiões costeiras, descobria-se que formações geológicas terminavam de um lado do oceano e continuavam do outro, sugerindo que as áreas já estiveram conectadas.
Inicialmente, ele chamou isso de deslocamento continental e, em 1912, decidiu revelar suas descobertas para a Associação Geológica em Frankfurt. A ideia dele foi recebida com desinteresse e foi observado que ela nem chegou a ser discutida, já que era tarde e os outros participantes queriam ir para casa. Mas Wegener não desistia facilmente. Ele escreveu um artigo publicado em abril daquele ano, mas a teoria, novamente, não ganhou força. Depois, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ficou ferido. Enquanto se recuperava, ele escreveu o livro A Origem dos Continentes e Oceanos, publicado em 1915. Novamente, ninguém deu muita atenção, mas quando o livro foi traduzido para o inglês, o mundo científico ficou horrorizado. Além de suas descobertas serem ridicularizadas pelo sentimento anti-alemão, até cientistas alemães sugeriram que Wegener estava delirando. Ele foi acusado de ajustar os contornos dos continentes em seu globo para encaixá-los e ridicularizado por não explicar a força invisível que os separava. Nos Estados Unidos, ele foi chamado de pseudocientista alemão, e cientistas locais foram alertados de que apoiar essa teoria poderia acabar com suas carreiras. Hoje, sabemos que Wegener estava certo, mas ele nunca veria sua teoria comprovada, pois ela só foi aceita como fato na década de 1950. Obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.